Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 1º de agosto de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 8, intitulado Conquista e Liberdade. Vamos envolver a nossa irmã Aramita para fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, obrigado pelo encontro, obrigado pelo espaço, obrigado pela obra que agora iremos estudar. Aprender a amar é o que Tu nos pedes. Ajuda-nos, Jesus, a compreendermos através dessas linhas de Humberto de Campos, a abrir o nosso entendimento para aprendermos essas palavras, para depois colocarmos em nosso coração e termos atitudes e comportamentos dignos de um aprendizado de amar. Ajuda-nos, Jesus, porque Tu sabes dos nossos nós, das nossas encrencas, das nossas desculpas, das nossas rebeldias. Ajuda-nos a caminharmos decididos, já que aqui chegamos, até Ti, que nos espera desde quanto tempo. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, que Jesus nos conduz. Esse capítulo do nosso querido Humberto de Campos, ele vai nos trazer vários personagens. Então, para que realmente a gente possa fazer um estudo, é necessário que você vá anotando, tá? Nós fizemos aqui algumas pesquisas, eu, Tia Mita e Tia Carla, para ajudar na compreensão do texto dele, tá bom? Conquista e liberdade. Então a gente observa nesse texto que ele vai dar uma volta na história e ele vai citando aqueles que foram pessoas assim invejadas em sociedade. E depois ele faz um link com a verdadeira riqueza, com o verdadeiro poder, com a verdadeira felicidade. Vamos lá? Quase todas as criaturas guardam ciosamente, ou seja, cuidadosamente, as disposições da avareza, né? A avareza é esse apego excessivo ao dinheiro, tá? Então, quase todas as criaturas guardam cuidadosamente as disposições do apego, né? Excessivo ao dinheiro. Seja entre as possibilidades do dinheiro ou da inteligência, do favor público ou da autoridade, a tendência de amontoar caracteriza a maioria dos homens, né? Essa tendência que nós temos de amontoar, de acumular, de guardar. Às vezes você está com uma calça jeans de número 38 há 15 anos guardada. Você nunca mais vai voltar na numeração de 38. Mas você faz questão de guardar, porque afinal de contas é uma calça muito boa, é de uma etiqueta muito cara. Como que você vai dar uma calça de número 38 para alguém? Não, eu vou voltar a vestir essa roupa. Desencarna, não cabe mais nem no lado da perna, mas a pessoa continua ali guardando, né? Então, quantas coisas a gente não acumula ao longo dos anos? Às vezes você vê ali na cozinha, não tem mais onde enfiar a panela. É panela. E o que você usa? Você usa 2, 3, mas você acumula. Eu digo que acumular coisa dentro de casa é acumular trabalho. Menos é mais. Fica mais fácil para limpar, fica mais fácil para arrumar, fica mais fácil para tudo. Não acumula poeira, não acumula barata, não é verdade? Então é tão bom o pouco, porque o pouco a gente consegue achar logo. E a gente tem essa tendência a acumular tudo, então a gente adora acumular certificados, mesmo que não sirvam para nada. Porque quantas vezes a gente faz um curso, ganha ali um certificado, mas você não tem conhecimento, né? Um curso que você fez, às vezes por pura vaidade, mas realmente quando se fala de qualidade não existe. E a gente bem acumular tudo, inclusive dinheiro. Aí ele vem agora... ele mesmo vai fazer o ticadinho do jaraqui. O tirano, quem é o tirano? É o dócil?
O tirano, ele congrega fâmulos. O que é fâmulo, gente? Servos, empregados. O tirano congrega fâmulos, ou seja, empregados, e turiferários, bajuladores. Olha a linguagem de Humberto de Campos. Turiferários, bajuladores. Então, o tirano, ele reúne ali em torno de si empregados e bajuladores. Como os magnatas monopolizam os grandes negócios materiais. E Severo? Sim. Os pregadores, ele vai aqui no ticadinho do jaraqui colocando cada situação. Os pregadores, quase sempre, estimam os ouvintes não pela qualidade, mas pelo número. O pregador, se ele tem 10 pessoas aqui, ele não valoriza muito, mas se tiver 1000, ele vai valorizar. Não pela qualidade, porque dentro desses 1000, de repente ele não tem 5 que consiga verdadeiramente entender, compreender e viver o que ele explica. Então, às vezes a gente vai pegar isso perante uma instituição. Às vezes a gente valoriza muito uma instituição porque ela vomita de gente. Isso quer dizer alguma coisa? Nada. Porque pode ter 1000 pessoas ali dentro, mas 2 ou 3 que verdadeiramente são cristãs. E ali nós temos uma casa espírita menor com 50 pessoas, mas 30 são verdadeiramente cristãs. Então, das 2, qual verdadeiramente que deveria ter assim uma estima maior do pregador? A de 50 ou a de 1000? 50. Os escritores, em geral, sentem-se desvanecidos, olha que orgulhosos com as gentilezas da multidão. Quem que não adora uma purpurina, né? Não importa se o simpatizante de suas obras é algum êmulo adversário de José do Telhado. Você já ouviu falar em José do Telhado? Tu tá achando que é o Zé que consertou o telhado? Não. Vamos conhecer um pouquinho a história do José do Telhado? Foi um militar e famoso salteador português, era irmão de Portugal. Roubava aos ricos para dar aos pobres. Talvez aí ele nasceu em 1818 e desencarnou em 1875. Talvez daí surgiu o Robin Hood, né? O Robin Hood não fazia isso, né, gente? A história diz que ficou conhecido como Robin dos Bosques, né? Foi, a Carlinha... Bosques portugueses, então acho que a lenda do Robin Hood é anterior. O que você falou, Cleiton? Ele estava pelo telhado, deveria ser, né? José do Telhado. E ele é de 1875, a desencarnação dele. Ele nasceu em 1818, né? Salteador. Então, não importa se o simpatizante de suas obras é algum adversário de José do Telhado. E aí nós temos a foto do José do Telhado. Sabem apenas que a lista de seus leitores relaciona mais um. Madame Staël, ela nasceu em 1766, desencarnou em 1816, Paris, França. Foi uma intelectual, ensaísta e romancista francesa. Essa é a Madame de Staël. Ela reunia admiradores para a sua inteligência. Ninon de L'Enclos arrebanhava adoradores para a sua beleza. Olha só o que é um texto psicografado. Eu digo que espiritismo é cultura. Há um tanto de informações aqui em um parágrafo. Minúsculos sóis revestidos de lama, quase todos os espíritos encarnados exigem satélites para a sua órbita. Você para isso aqui, o que ele está querendo dizer? Nós temos um movimento de vaidade que a gente quer sempre pessoas nos bajulando. Pessoas orbitando em torno de nós. Se é uma mãe, quer ali que a família fique orbitando em torno dela. Se é um pai, quer que a família fique orbitando. Se é num ambiente profissional, quer que todo mundo fique orbitando e bajulando. Se é num ambiente artístico, quer que a multidão pare para ficar bajulando. Se é dentro do centro religioso, quer que a multidão fique sempre ali em torno bajulando.
minúsculos sóis revestidos de lama. Quase todos os espíritos encarnados exigem satélites para a sua órbita. Qual a função do satélite? Ficar orbitando. Por isso que ele colocou a gente como minúsculos sóis revestidos de lama. Ele citou alguns personagens da história e diz o que eram minúsculos sóis revestidos de lama. Porque quem somos nós? E essa necessidade de querer ser bajulado, de querer ter sempre muitas pessoas em torno de nós aplaudindo, dizendo que a gente é maravilhosa, que está aí exatamente. E interessante é que ele faz questão de dizer assim, que não é só por dinheiro ou poder, é por qualquer coisa ínfima que a pessoa tenha, ela quer que aquilo seja Evidente. Algo, né, para alguém. Olha como eu sou bonita, olha como eu sei fazer tal coisa. Então, qualquer coisa a gente se perde. Exatamente. E aquele que não tem motivo de ser aplaudido, se entristece por não ser aplaudido. E aí se enfia dentro de uma caixa. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, entendeu? E entra num processo de autodepreciação. Mas no fundo, o que é isso? Vaidade e orgulho. Queria ser o centro das atenções, queria estar sendo aplaudido, queria estar em evidência. Você vê isso na infância. Às vezes você faz alguma coisa não pelo prazer de fazer, mas pelo prazer de ser aplaudido. Tá frito. Porque se você faz algo o melhor que você pode, com o único intuito de ser aplaudido, se você não for aplaudido, o que vai acontecer contigo? Acabou, fechou. Então faça pela alegria de servir, pela alegria de fazer, e não pela alegria de receber aplausos. Você já tinha pensado nisso? Quanto maior a corte de pessoas, situações, problemas e coisas, maior importância atribui a si mesmo. É interessante isso aqui. Gente, esse texto vai ter que ir no ticadinho, porque é um texto complexo, mas ao mesmo tempo profundo. Então, quanto maior a corte de pessoas, quanto maior o número de pessoas em torno dele, orbitando, situações, tem pessoas que se alegram de ter um dia extremamente agitado, um monte de coisa para resolver e faz questão de passar isso para todo mundo, que eu tenho muita coisa. Problemas e coisas, né? Tem um monte de coisa para resolver, tem um monte de problema. Nossa, hoje foi muito difícil, muita coisa para resolver. Parece que tem gente assim que cata problemas, que é para se autoafirmar. Mais importância atribui a si mesmo. Então, uma forma da pessoa dizer eu sou importante é dizer a quantidade de problemas e dificuldades que teve ao decorrer do dia. No entanto, em vista da exatidão da contabilidade divina, os conquistadores humanos convertem-se aos poucos em escravos das próprias conquistas. Porque aquilo que você mais desejou, mais almejou, você acaba se tornando um escravo. Vamos pegar a beleza física? Quantos não correm atrás disso? E quantos não se tornam escravos disso? O escravo ele está na condição de cativo. Ele é um prisioneiro. Quantas pessoas em busca da corte de pessoas busca tanto o mundo, o número de pessoas e acaba se tornando escravo disso? Se o povo sumiu, o que acontece com ele? Se acabou. Quantas pessoas não abrem mão de se aposentar porque não querem perder o pseudo-poder? Entende, gente? Por isso é que ele diz: no entanto, em vista da exatidão da contabilidade divina, contabilidade, balanço ali, os conquistadores humanos convertem-se aos poucos em escravos das próprias conquistas. Eles são conquistadores espirituais? Não. Conquistadores humanos. Então, são pessoas que buscam conquistar uma vida de forma horizontal. Coisas, títulos, poder, pessoas.
Ele vai ficar escravo disso, ele vai ficar escravo do corpo, ele vai ficar escravo da opinião alheia, ele vai ficar escravo da quantidade de pessoas sempre em torno dele, ele vai ficar escravo de elogios, ele vai ficar escravo disso. De bajulações. Tem gente que é escravo, tem gente que não consegue ficar sem bajulações. Quantos políticos que já enriqueceram seus cofres, mas não abrem mão do poder? Já não é mais o dinheiro, é o quê? A bajulação. O séquito de pessoas. A criatura está no centro das atenções. E a pessoa se torna o quê? Escravo disso. De um tudo mesmo. Porque assim, a gente está vendo para coisas grandes, pessoas grandiosas, mas tem gente que fica escravo da sua casa, sim, né? A cuidar de tudo, aí fica prisioneira disso. E nas pequenas coisas, a gente vai ficando prisioneiro disso. A gente vai se aprisionando das nossas coisinhas. E aí ele vai dizendo, né? Eu me lembrei de uma cantora, não posso citar nome, né? Que ela queria muito, ela vivia no ostracismo, né? E ela queria muito sucesso. E quando o sucesso veio, foi a perdição dela. E hoje eu vi 2 fotos dela, uma quando ela começou e o fim da vida dela. Foi assim uma coisa rápida e vertiginosa ao mesmo tempo. Teve um político conhecido aqui no Brasil que ele falou que para ele foi muito difícil deixar o cargo dele, porque nem abrir a porta ele abria. E de repente, quando ele perdeu o cargo, não tinha ninguém para abrir a porta, não tinha. Ele sentiu falta daquilo, como uma droga, né? Ele ficou assim. Vicia, né? Porque tem sempre alguém para te dizer que tu tá ótimo, né? E aí ele ficou realmente perdido. E numa das entrevistas ele fala isso. É exatamente isso. Olha o que acontece. Por isso que ele diz: convertem-se aos poucos em escravos das próprias conquistas. Em escravos das próprias conquistas. Exigem as grandes naus, os grandes navios aí, para singrarem, para navegarem o mar da vida. Exigem as grandes naus para singrarem, navegarem o mar da vida. Mas Deus, à medida que lhes satisfaz os caprichos, decuplica-lhes, ou seja, 10 vezes mais, as obrigações e tormentos. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Não só a nível moral, mas a nível material também. Então, quantas vezes a gente solicita facilidades, mas a gente não percebe que decuplicou 10 vezes mais a minha responsabilidade. Então, o que ele diz? Exige as grandes naus para navegar o mar da vida, porque é uma viagem. Estar encarnado é uma viagem. E a pessoa quer viajar num super iate. Beleza, o papai vai atender, meu filho, teu capricho. Mas a responsabilidade tua agora é 10 vezes mais. E os tormentos também. E os tormentos também. As obrigações e tormentos. É por isso que o nosso Senhor Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha. E aí tem vários pontos, né? Camelo como um cabo grosso mesmo que tinha. Outros dizem que é a porta da entrada. Tem aquelas portas, as maiores ou as menores da cidade. Um camelo não passaria por ali. Então tem vários, mas a gente entende a metáfora. É apertado. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque as facilidades mundanas, essa nau aqui, ela me traz uma responsabilidade muito grande. Qual é a nossa maior fragilidade? Vaidade e orgulho. A riqueza, de certa forma, e o poder vai mexer diretamente com o quê? Vaidade e orgulho. Foi bom? Esse texto, como nós falamos, é um texto complexo, rico em chibatadas, e a gente vai deliciar esse jaraqui num ticadinho devagarzinho, tá bom?
Então vamos para aí, para a próxima semana, nós iniciarmos e finalizarmos em Alexandre Magno. Agora vai falar dos vitoriosos aqui na Terra. Alexandre Magno, e logo depois iremos falar sobre Napoleão Bonaparte. E aí a gente vai ver a linha de raciocínio de Humberto de Campos. Foi bom, gente? As chibatadas foram boas? Foi mais advertência, né? Muita advertência. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós temos um movimento de vaidade que a gente quer sempre pessoas nos bajulando, pessoas orbitando em torno de nós. Se é uma mãe, que é ali que a família fique orbitando em torno dela. Se é um pai, quer que a família fique orbitando. Se é num ambiente profissional, quer que todo mundo fique orbitando e bajulando. Se é num ambiente artístico, quer que a multidão pare para ficar bajulando. Se é dentro do centro religioso, quer que a multidão fique sempre ali em torno bajulando. E aquele que não tem motivo de ser aplaudido, se entristece por não ser aplaudido. E entra num processo de autodepreciação. Mas no fundo, o que é isso? Vaidade e orgulho. Queria ser o centro das atenções, queria estar sendo aplaudido, queria estar em evidência. Às vezes, você faz alguma coisa não pelo prazer de fazer, mas pelo prazer de ser aplaudido. Tá frito. Porque se você faz algo, o melhor que você pode, com o único intuito de ser aplaudido, se você não for aplaudido, o que vai acontecer contigo? Acabou, fechou. Então faça pela alegria de servir, pela alegria de fazer, e não pela alegria de receber aplausos. O escravo, ele está na condição de cativo. Ele é um prisioneiro. Quantas pessoas em busca da corte de pessoas, busca tanto o mundo, o número de pessoas, e acaba se tornando escravo disso. Se o povo sumiu, o que acontece com ele? Se acabou. Quantas pessoas não abrem mão de se aposentar porque não querem perder o pseudo-poder? Conquistadores humanos são pessoas que buscam conquistar uma vida de forma horizontal. Coisas, títulos, poder, pessoas. E ele vai ficar escravo disso. Ele vai ficar escravo disso, ele vai ficar escravo do corpo, ele vai ficar escravo da opinião alheia, ele vai ficar escravo da quantidade de pessoas sempre em torno dele, ele vai ficar escravo de elogios. Então, quantas vezes a gente solicita facilidades, mas a gente não percebe que decuplicou 10 vezes mais a minha responsabilidade. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque as facilidades mundanas, essa nau aqui, ela me traz uma responsabilidade muito grande. Qual é a nossa maior fragilidade? Vaidade e orgulho. A riqueza, de certa forma, e o poder vai mexer diretamente com o quê? Vaidade e orgulho. Entende, gente? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Que assim seja.